Glória a Deus, meus irmãos. Agora você vai ver aí o nosso livro Rastros de Sangue. O missionário Wagner de Jesus escreveu esse livro para falar sobre os papas. Os papas, eles eram muito malvados, irmãos, desde que começaram os papas. E aí esse livro é para falar sobre isso, a Santa Inquisição, o instrumento de tortura da Idade Média, os jesuítas, os homens mais malvados do planeta Terra, que agiram nesse período da Santa Inquisição, tá bem? Eu vou falar agora para vocês, dentro desse livro Rastros de Sangue, sobre os jesuítas. Então tá aqui, ó. Aí está Martinho Lutero e aí está o Papa Leão X. Então, irmãos, a partir do ano 1500, começou uma grande revolução no catolicismo romano. Este homem, Martinho Lutero, entrou em choque com a Igreja Católica, porque ele já era também um bispo da Igreja Católica, de um cargo bem alto na Alemanha, e lutava contra a riqueza de Roma, as doutrinas erradas de Roma, porque enquanto esses homens papas torturavam as pessoas, eles também inventaram um monte de dogma, oração para os mortos, idolatria, um monte de coisa que nada tem a ver com a Bíblia. Foi só invenção deles que o catolicismo usa até hoje. Foi daí que começou, meu irmão, o que a história chama de a Reforma Protestante, e logo depois também começou outro evento que a Igreja Católica inventou, chamada a Contra-Reforma, que era combater tudo que a Reforma Protestante fazia. Viu? Você precisa ler nosso livro Rastros de Sangue para entender o que este homem aí, este Leão X, que era ateu, era homossexual, você precisa ver o que esse homem tentou fazer contra os que queriam saber somente a Bíblia, queriam obedecer somente a Bíblia, que era agora discípulo de Martinho Lutero e de um monte de outros que se converteram depois dele. Então, esse Martinho Lutero lutou contra esse Leão X, esse Leão X mandou prendê-lo, foi uma confusão tremenda. Nesse nosso livro Rastros de Sangue, você vai entender por que a Igreja Católica é tão milionária até hoje, porque eles vendiam o perdão dos pecados. Esse Papa Leão X, olha essa coroa de ouro. Essas coroas de ouro estão todas guardadas no Vaticano hoje. Então eu quero que você entenda, meu irmão. A partir daqui de Martinho Lutero, que lutou, que foi preso pelo Papa, e Deus não deixou que o Papa matasse ele, porque ele dizia que o Papa era o anticristo, o Papa estava inventando heresia, estava mandando matar os outros, estava perdoando o pecado por causa de dinheiro. Então depois esse Martinho Lutero conseguiu dividir os católicos até, irmãos, ao meio. Por quê? Porque uma parte ficou seguindo ao Papa e outra parte continuou daí para frente ouvindo Martinho Lutero. Ouvindo o quê? Somente a Bíblia. Você sabe que o católico não quer saber de Bíblia, porque o Papa não ensina nada. Porque se ensinar, o Papa vai ter que parar tudo para ensinar só a Bíblia. Então, daí para frente nasceu a Companhia de Jesus. Depois de Martinho Lutero, o próximo Papa que veio depois de Leão X, que foi o Papa Paulo, este homem, meu irmão, fez um desastre, porque em 1540 ele criou a Ordem dos Jesuítas, que todo mundo tem a Ordem dos Jesuítas como um negócio muito bom, como padres santíssimos, mas esses homens foram os perversos terríveis daquela época. Vamos ver o que a Globo e outros estão aí inventando, mentindo para enganar as pessoas que não investigam, que não pesquisam sobre os jesuítas. Episódio 5: A conquista da terra e da gente. Depois de muitos séculos dominando a política europeia, a Igreja Católica perdeu terreno diante da Reforma Protestante. As novas ideias desta reforma estavam levando vários países a dar as costas à autoridade do Papa. Para manter a sua força, a Igreja lançou uma contra-reforma em meados do século XVI. Usou para isso da sua influência em regiões ainda pouco atingidas pelas ideias protestantes, como Portugal e Espanha. Foi nesse contexto que surgiu a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi criada para levar a palavra de Cristo a todos os lugares. Seus membros são chamados de jesuítas.
somos muito bem preparados. Os primeiros jesuítas viajaram para o Brasil em 1549, junto com Tomé de Souza, o primeiro governador-geral da colônia. José Pereira nos dá maiores detalhes. Aqui no Brasil, os jesuítas começaram fundando colégios gratuitos em Salvador, São Vicente e São Paulo de Piratininga. Nesses colégios, eles ensinavam crianças brancas e índias a ler, escrever e rezar. O ensino dos nativos também era conhecido como catequese, e era comum os religiosos aprenderem a língua dos índios para uma melhor comunicação. Então, meu irmão, você está vendo aí como eles fazem de tudo para enganar? Você viu aí como este homem dizendo que os jesuítas estavam pregando o evangelho. Todos os historiadores, irmãos, que de verdade viram esta cena da ida dos jesuítas para os países, a mando do Papa, sabem que este homem, esses jesuítas, irmãos, esses jesuítas, eles apenas levaram a doutrina do Papa e não a Bíblia. Você sabe que um padre, até hoje, ele não anda com a Bíblia em lugar nenhum. O Papa, quando sai por aí para falar, ele nunca leva a Bíblia, nunca cita a Bíblia em lugar nenhum. Às vezes, quando fala uma coisa muito isolada, a mesma coisa os jesuítas. Eles eram apenas povo político. Eles estavam apenas pensando no ouro para o Papa, e para enganar montava colégio, para enganar eles estavam ali vestindo uma capa de santidade. Então aí está um propósito disso. Um ex-jesuíta, Alberto Rivera, que ele morreu agora em 1997, deixou vários livros, mais de 10 livros, contando o que de verdade é a ordem jesuíta. Este homem, irmão, foi do alto escalão da ordem dos jesuítas. Ele fala sobre o pacto que os jesuítas fazem, pacto de sangue, para matar os hereges, para fazer as maiores perversidades sobre os hereges. Isso está num dos livros dele, chamado O Holocausto. Pode botar aí na internet o Holocausto, livro de Alberto Rivera, ex-jesuíta. Você vai ficar estarrecido de ver o que Inácio de Loyola fazia e seus jesuítas faziam as maiores perversidades. E então este homem aí é um homem dizendo que os livros foram tudo mudados, livros de história, porque os jesuítas é que são dono, irmão, da maioria das universidades do mundo. Eles mandam na mídia toda, são os homens mais milionários do mundo, ganharam dinheiro, roubando, saqueando, tomando dinheiro dos outros, nesse período e depois muito mais. Então, você vai ver que Alberto Rivera está dizendo: os jesuítas não tem nada a ver com o cristianismo, é apenas política, tomando de novo o governo para o Papa, para acabar com aqueles que pregam o evangelho verdadeiro de Jesus. Cuidado, o Papa Francisco é um jesuíta. Jesus está te chamando, desperta, meu irmão. Jesus não chamou você para religião, Jesus chamou você para obedecer somente a palavra de Deus. Continue vendo os instrumentos de tortura da Idade Média e muita coisa que foram feitos, que são escondidos até hoje. Os jesuítas não são referidos sobre a Idade Média. Por quê? Porque o Papa mandou apagar essa memória, mas muitos historiadores, você vai ver aqui, estão falando sobre ele. Investigue sobre isso, a tua vida corre perigo.